Olá, seja bem-vindo a este programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Edson de Faria e quero saudar você com a doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido também você a estar nos visitando em nossos cultos de adoração ao nosso Deus. Venha visitar e participar desses nossos cultos. Eu quero dividir com você o que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração enquanto eu estava lendo a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 10 ao 14, capítulo 1, versículos 10 a 14, quando Paulo está enfatizando a posição dos ministros, ou seja, dos pastores, que deve ser bem diferenciada. Depois que Paulo apresentou as marcas verdadeiras do Evangelho, depois que ele enfatizou que existe um só Evangelho verdadeiro, ele agora está dando testemunho de como um ministro, de como um pastor deve se comportar através de algumas características. E nós vamos ver hoje duas destas características. A primeira delas é ter uma relação íntima com o seu Senhor. Está no versículo 10, que diz assim: encontramos duas perguntas neste versículo. Por acaso busco a aprovação de homens ou de Deus? A resposta é que Paulo procurava a aprovação de Deus, pois o que ele tinha achado. Estou tentando agradar a homens? Uma segunda pergunta. Evidentemente, Paulo não procurava agradar a homens. Se agradasse a homens, não estaria sendo servo de Cristo. Nos versículos 11 e 12, Paulo declara que o evangelho que foi anunciado a ele não é de origem humana, e sim recebido por revelação direta de Deus. Paulo, como ministro do verdadeiro evangelho, ele tinha forças para viver coerentemente, mostrando a mensagem e a prática do Evangelho em sua vida, porque sabia que tinha recebido diretamente do Senhor o seu Evangelho. Não aprendeu de homens, mas por revelação direta do Senhor Jesus Cristo. Se nós olharmos então, a segunda característica é ter o seu passado totalmente perdoado pelo seu Senhor. Está nos versículos 13 e 14. Paulo cita como ele perseguia os cristãos, sendo extremamente zeloso no que fazia. Paulo lembra de uma forma de proceder, que ele agia de uma forma de um procedimento contra o caminho, enquanto ele estava no judaísmo. Um grande perseguidor do cristianismo ele era. Era um devastador de igreja. Porém, tudo havia mudado ao se tornar cristão. Passou a ser um crente zeloso, cheio de fervor e amor pelo seu Senhor e pelo seu povo. Isto não pode ser diferente. Deve haver muito maior amor por causa de Cristo do que pela fé que ele processava antigamente. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, está registrado as palavras de Jesus Cristo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Cabe aqui uma pergunta. Você já assumiu esse compromisso com Jesus? Se sim, continue firme com ele. Se não, está em tempo de assumir esse compromisso com Jesus, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador pessoal. Como? Ore assim: bendito e eterno Deus, nesta oração eu declaro que aceito a teu Filho Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador pessoal, crendo que todos os meus pecados, passados e futuros, estão perdoados. Amém.
Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa, querendo assim Deus.